As dificuldades para quem espera por um órgão não estão só na fila. A chance de encontrar um doador com as mesmas características genéticas é de apenas 1 em 1000, menos de 1%. Mas uma notícia é boa. O Ministério da Saúde divulgou que o número de transplantes de órgãos cresceu quase 13% no primeiro semestre deste ano e o de doadores, mais de 20%. Os órgãos que bateram recorde de transplante foram pulmão, coração e medula óssea, resultado de investimentos, capacitação e recrutamento de doadores. Um trabalho incessante que pode mudar a realidade de quem espera por um transplante. Olá, bem-vindos ao N-Blogs. Começa agora para todo o Brasil e um alô para você que assiste a gente aí nos Estados Unidos, em países da África, pela Record Internacional. Muito obrigada pela audiência. E olha, uma atitude que pode salvar vidas. O número de doadores de órgãos aumentou 22% e o de transplantes 12,7% no primeiro semestre deste ano. Entre janeiro e junho de 2012, foram realizados 12.287 transplantes. O Acre foi o estado que registrou o maior aumento, 1.033%, seguido pelo Amazonas e pelo Pará. Entre os órgãos transplantados, o pulmão foi o que teve o maior crescimento. As operações do órgão responsável pelo sistema respiratório chegou a dobrar, registrou 100% de aumento. Depois foi o coração, com 29%, e a medula óssea, com 17%. Além das campanhas realizadas para incentivar a doação de órgãos, o Ministério da Saúde vai investir 10 milhões de reais em unidades públicas por mais transplantes e em equipes especializadas para fazer a captação dos órgãos. Então, para falar sobre transplante e doação de órgãos no Brasil, eu converso agora com o Dr. Tércio Genzini, da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, e também com o Dr. Marco Samano, integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e médico assistente do INCOR. Também está com a gente a repórter de saúde do Portal R7, Fabiana Grillo. Boa tarde para vocês, bem-vindos ao N-Blogs. Obrigada. Boa tarde. Falar aí de números crescentes em doadores e em transplantes de órgãos no Brasil, falar desse aumento nesse primeiro semestre e o que isso vai influenciando e vai levando aí a uma melhora contínua desses trabalhos. A que se deve esse aumento de doadores e de órgãos? Começo com o Tércio. Enfim, o aumento do número de doadores se deve a uma campanha constante que existe, tanto das sociedades médicas como com o apoio da mídia, e que cada vez mais conscientiza a população brasileira da importância dos transplantes de órgãos. E cada vez mais conscientiza o conceito de morte encefálica, porque as pessoas doam os órgãos após morte quando estão em morte encefálica. Ou seja, o cérebro morreu, apesar do coração continuar batendo. Então, muitas pessoas ainda não aceitam esse conceito. O coração está batendo, ainda pensam que a pessoa tem alguma chance de vida. Mas, do ponto de vista médico, a morte se estabelece quando o cérebro morre. Mas aí, no caso da retirada dos órgãos dessa pessoa que já teve morte encefálica, acontece com ela ainda viva em outros órgãos ou espera-se uma paralisação total das funções vitais completas para fazer isso? Existem as duas modalidades. A mais praticada no Brasil é o doador em morte encefálica com o coração batendo. Porque certo. quando o coração para de bater, ele para de suprir o sangue dos outros órgãos. Então, todos os órgãos acabam perdendo suas funções. Perfeito. Também a gente teve aí um aumento em alguns órgãos específicos, como a gente falou nesta reportagem, principalmente o de pulmão, que diz que dobrou. Né? Dobrou como? Como que eu encaro esses números, doutor Samano? O aumento do número aconteceu com relação ao primeiro semestre do ano passado. Realmente nós temos muito a comemorar. Houve um aumento em 100% do número de transplantes realizados. Eu acho que todas as instituições elas devem comemorar, mas ainda é um aumento muito pequeno se comparado ao número de instituições que realizam. Hoje no país nós temos apenas 3 centros transplantadores de pulmão realmente ativos: São Paulo, Porto Alegre e Fortaleza.
né? Fortaleza que começou há pouco tempo ainda. Né? O que, ao final do ano, vai dar menos do que uma centena de transplantes realizados. Eu acho que temos que comemorar, mas ainda está muito aquém do ideal. Quer dizer, a gente teria capacidade, provavelmente, técnica, de especialistas, para fazer mais transplantes, talvez em outros lugares também, aumentar aí esse número de centros de transplantes especificamente de pulmão, mas eu acredito que para várias especialidades isso também acontece. Imagino que o de coração também tem alguns hospitais específicos, enfim, e por aí vai. Como que o Ministério da Saúde, ou como que a classe médica encara aí esses números e o que vocês acreditam que num médio prazo vai acontecer nesse setor de transplantes? A tendência é continuar aumentando? É continuar melhorando? Sim, vocês citam aqui na reportagem que os maiores aumentos foram no Acre e no Amazonas. Sim, verdade. Curioso, não é? Então, por quê? Porque as bases são baixas, né? Você sai de números muito pequenos, esses números duplicam, triplicam, quadruplicam. Então, eram estados que faziam 3 transplantes no ano, passam a fazer 100, já aumentou 100%, passam a fazer 6, aumenta 100%. O Acre, vocês citaram 1000% de aumento. Sim. E por quê? Porque a base é baixa, mas isso é de se comemorar, porque significa a consolidação dos transplantes em áreas onde eles não existiam ou eram apenas incipientes. Sim. E esse projeto do Ministério é de apoio exatamente a isso, a consolidação de centros de transplantes em áreas desprovidas. E, obviamente, crescendo essas regiões do Brasil, que são grandes vazios, aumentará o número total de transplantes no Brasil. E as pessoas não necessitarão mais fazer grandes deslocamentos. Você imagina alguém do Amazonas vir para São Paulo fazer um transplante aqui. Tem problema de moradia, problema de se manter na cidade, que São Paulo é uma cidade cara para se manter. Claro. Problema de ficar longe da família numa situação grave. E você nunca vem sozinho, vai sempre um acompanhante. Tudo isso dobra os custos. Isso é um gasto muito grande para o governo, porque ele viabiliza isso através do tratamento fora de domicílio, chama-se TFD. Sim. E para as famílias também, claro, que tem grandes transtornos por esse... Então, esse deslocamento do transplante para essas áreas, eu acho que vai ser a grande novidade boa nos próximos anos, que vai fazer crescer o número de transplantes. E esse aumento também tem a ver com a conscientização das pessoas, elas estão doando mais órgãos? Por exemplo, se eu quiser ser uma doadora, o que eu preciso fazer para doar os meus órgãos? Não basta deixar registrado e falar para sua família. Efetivamente, para que aconteça a doação, seu responsável legal, no momento da morte encefálica, ele deve manifestar isso, né? E assinar a responsabilidade sobre isso. Então, tem que ter uma conversa muito franca com todos os familiares a respeito disso, que você é doadora de órgãos, que você quer doar e que você quer que se manifeste esse desejo depois de uma eventual morte. Né? Isso é importante. Então, não adianta colocar no Facebook, que tem um monte de campanha nas redes sociais, né, para incentivar as pessoas a doarem órgãos, mas isso não é suficiente. Não é suficiente, mas acho que já é algum começo. Então, à medida em que você populariza isso nas mídias sociais, acho que isso conscientiza mais as pessoas a fazer isso. Eu acho importante a questão das mídias sociais, você citou o Facebook, porque o Facebook, normalmente, a pessoa tem toda a família envolvida no Facebook, né? Todas as relações, os familiares estão todos envolvidos em cada pessoa que tem o Facebook. Então, quando a pessoa, nos estudos de doação, mostram que o fator mais positivo para a doação após a morte é a pessoa ter se manifestado em vida. Então, se ela coloca no Facebook, sou doador de órgãos, e toda a família ficar sabendo, no momento da morte é muito mais fácil para o familiar respeitar esse desejo e autorizar a doação. É como se fosse isso mesmo, o desejo que ele teve em vida, então eu sei que foi manifestado. E justamente sobre o Facebook, a gente tem uma reportagem que fala disso, que no primeiro mês daquele aplicativo do Facebook, já tinham 80 mil brasileiros se declarando doadores de órgãos. Vamos dar uma olhada. Merielle é uma das mais de 80 mil pessoas que
que já se declararam doadores de órgãos pelo Facebook. Na página virtual dela, a informação como doadora de órgãos é compartilhada com os amigos já há alguns dias. A vontade de ser doadora de órgãos é algo que aprendeu com a família dentro de casa. Clica em cima do seu nome, né, para visualizar o seu perfil. E aí, lá onde você vai, quando você quer publicar alguma coisa, no canto direito vai estar evento cotidiano. Você vai na opção saúde e bem-estar e vai te abrir outras opções, né? E a primeira é doador de órgãos. Então, isso também é muito importante. Se você quiser se dizer doador de órgãos e você usa a rede social do Facebook, tem lá um aplicativo, é só procurar na busca doação de órgãos e aparece lá, inclusive é um aplicativo do Ministério da Saúde, tem a campanha completa, já pode ser um caminho para você se mostrar um doador e isso pode ajudar na hora de da família tomar uma decisão difícil em relação à doação dos órgãos daquela pessoa que morreu, que teve morte encefálica, que nem sempre é encarado com tranquilidade, enfim, perder uma pessoa é sempre muito triste. Mas isso é sempre importante, declarar que você quer doar em vida. Eu vou falar também de uma outra coisa importante, que é ressaltar que toda doação e transplante de órgãos, ele é coberto pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, o sistema público. Ele financia integralmente o procedimento, desde os exames para a entrada em lista de espera, para entrar na fila, até a medicação contra a rejeição do órgão que pode acontecer, a cirurgia propriamente dita, as internações e o acompanhamento pós-transplante por toda a vida do paciente. Então, nos últimos anos, os gastos com os transplantes aumentaram, obviamente, porque também cresceu o número de operações realizadas. Esse valor que é distribuído aí para os centros que fazem os transplantes, tem um planejamento do Ministério da Saúde em sempre colocar um pouquinho mais nesse caixa, justamente pelo aumento das doações? Sim. O Ministério da Saúde ele tem investido constantemente com relação a isso. Houve, inclusive, uma portaria recente este ano de aumento do valor de repasse para as instituições que fazem e principalmente para as instituições que fazem mais transplantes, né? Instituições que fazem mais do que 6 modalidades de transplante tiveram um aumento de mais de 60% do valor recebido. Isso é um estímulo muito grande para as instituições que não faziam, começam a fazer, a buscar especialização para fazer isso também. Porque existem lugares que fazem vários tipos de transplantes, outros que fazem apenas de um órgão específico, e isso aí também tem tudo a ver com a verba destinada. Porque você tem que considerar que o paciente, quando faz transplante numa instituição, ele se torna paciente dessa instituição o resto da vida. Certo. Então, não é só a instituição, não tem que arcar apenas com o custo no momento do transplante. Ela tem que arcar com o custo de manutenção desse paciente. E isso está dentro desse valor distribuído aí pelo Ministério da Saúde. Exato. Então, assim, o custo do transplante sempre foi, de certa forma, bem coberto. Mas o custo de manutenção é um grande problema. Principalmente para as instituições privadas e filantrópicas que fazem transplante pelo SUS também. Então, esses incrementos que existem facilitam esse segmento do paciente. Porque ao longo de toda a vida, e você citou que o Ministério tem que aumentar, ele tem que aumentar. Porque à medida que você aumenta a população transplantada, essa população continua buscando sempre os recursos para se manterem bem com seus órgãos. Quer dizer, uma manutenção, uma assistência a essas pessoas é não só importante como necessária. O transplante é o primeiro passo, a cirurgia bem realizada é o primeiro passo. Mas o segmento bem feito é o grande segredo do sucesso dos transplantes. Uma dúvida, a fila é única? Eu ia perguntar da fila, né, Fabiana? Eu tive a mesma dúvida. A fila é única. Como é que funciona? A fila é única? Tem esse negócio de passar na frente. Como que funciona isso? A fila é única, mas eu sou a primeira da fila, mas o órgão que chegou lá, ou por exemplo, o fígado que chegou, não é compatível. Então aí vai para o próximo, é assim que funciona? Então, no caso específico do pulmão, a fila ela é única, sim. Deve existir uma compatibilidade do tipo sanguíneo. Do tipo sanguíneo. Isso. E também relacionado ao tamanho do órgão.
né? Não, a gente também tem que adequar o tamanho do doador ao tamanho do receptor. No caso do pulmão, tem que, sei lá, às vezes é uma pessoa de um porte parecido, uma idade semelhante, com um porte físico parecido. Isso. No caso do pulmão. Aceita-se em torno de 10% de variação, não mais do que isso. Então, quando isso não acontece, a gente tem que ter um acerto na fila. Mas a fila segue a ordem cronológica absoluta. E se o caso dela, por exemplo, nós duas estamos na fila, mas eu estou antes, mas o caso dela é muito mais grave do que o meu? Não existe nenhum... Isso a gente chama-se priorização, né? Algum critério de priorização. No caso do pulmão, não existe uma legislação vigente que caracterize essa priorização. Só tem uma necessidade, no caso de um retransplante, um transplante que não deu certo. Ah, sim. Neste caso, a pessoa entra em priorização, mas não existe outros critérios de gravidade. Mas nos outros órgãos existem. Nos outros órgãos existem. Nos outros existem, Então, é assim, a fila é sempre única, mas os critérios de seleção dos pacientes são diferentes. Então, por exemplo, na lista do fígado, o critério é gravidade. Então, o paciente realiza exames de sangue periodicamente. Existe uma fórmula que calcula uma nota, um score, para esses exames, e ele dá um índice de gravidade. É um índice validado no mundo inteiro. Então, de acordo com a validade, ele é colocado. Você pode chegar hoje num ambulatório de transplante ou num consultório e entrar hoje, dependendo dos seus exames, você pode ser a primeira da fila. Quer dizer, esse score, esse número varia. E a fila é mutante. Ela muda o tempo todo. Tanto que os pacientes falam, doutor, mas eu estava em 10º, agora eu estou em 20º, porque entraram 10 pessoas mais graves do que ele. Da mesma forma, ele pode piorar os seus exames e ir de 100º para primeiro. Claro. Porque é gravidade. No rim, a compatibilidade é imunológica. Você vê geneticamente, o doador tem que ser mais compatível com o receptor. O tempo de espera é um dos critérios que pontua o paciente. No pâncreas, é ordem de chegada, fila de cinema. Chegou o primeiro, chegou o segundo. E vai indo. Só existe priorização, no caso do fígado, para retransplante, fora a gravidade no fígado. Retransplante, hepatite fulminante, alguém que não tem nada, de repente toma um remédio que destrói o fígado. A expectativa de vida dessa pessoa são 7 dias. Então, ela é colocada na frente de todo mundo. Chama-se hepatite fulminante. E no rim é priorizado quem não tem acesso à diálise. Às vezes, a pessoa já fez tanta hemodiálise... Não dá mais. Que os vasos dela não aguentam mais. Ela não tem mais onde funcionar para fazer. Então, nessa situação, a gente chama de falta de acesso para a diálise. Quer dizer, ela é colocada no primeiro lugar da fila. Existem diferenças em relação aos órgãos, à gravidade de alguns pacientes. Isso tudo depende do seu caso específico ou do caso específico daquele paciente, daquela doença ou daquela necessidade. Agora, tem uma coisa que é muito importante quando a gente fala de transplante de órgãos e de doação, que é a corrida contra o tempo. Né, o caminho entre o órgão doado até a hora de chegar no transplante. Né? É uma luta assim, onde o tempo é um bem precioso. Vamos ver essa reportagem. Sem contar os vasos, os tecidos ósseos e a pele, um corpo pode beneficiar 11 receptores. Com as córneas, 2 pessoas podem voltar a enxergar. Os pulmões também podem ser usados em 2 pacientes. O coração em 1. Os rins servem a mais 2. O fígado também. O pâncreas pode voltar a funcionar em outro organismo, assim como o intestino, embora os casos sejam raros. Mesmo que seja um desejo da pessoa doar os órgãos quando morrer, a legislação brasileira só permite que isso aconteça se houver o consentimento da família. No país, em 70% dos casos, os parentes aceitam. Este é o documento de autorização. Uma assinatura aqui pode salvar algumas vidas. Táxi segue pelas ruas da capital paulista com os órgãos de um homem de 50 anos. À tarde, um derrame cerebral tirou a vida dele. Com a autorização da família, os médicos conseguiram aproveitar as 2 córneas, o fígado e os rins. O carro chega ao hospital onde os pacientes que necessitam de transplante já foram acionados e estão internados. 4 pessoas vão ter uma vida melhor. É uma lista de espera de pacientes que estão no último tratamento possível deles, a última chance que eles têm é o transplante. Já venceram todas as etapas e todos os tipos de tratamento e ficam numa fila aguardando por uma doação.
Que é uma corrida contra o tempo mesmo, é preciso ter muita coordenação entre os órgãos aí que são retirados, levados, encaminhados, recrutamento, chamar o paciente da fila, então tudo isso é muito importante e tem que ser feito com muita organização para que não se percam aí alguns órgãos doados. No caso de uma morte encefálica, até quantos órgãos aquela pessoa que morreu pode doar? Né? Tem um número específico ou quando a família autoriza, sim, queremos doar os órgãos do meu familiar, vocês retiram todos os órgãos que estão em bom estado? Como que funciona? Isso depende muito da condição de saúde, né, da idade. Alguns órgãos respeitam esses critérios, pode se retirar, mas de um doador jovem, em boas condições... Jovem até que idade? Até 50 anos, 50 talvez, anos, né? acho que Até 50 anos, tá. Inclui todos os órgãos. Aí se retira a pele, córneas, ossos, vasos, coração, ou se não serviu o coração, as válvulas cardíacas. Olha, porque às vezes basta uma válvula para que aquela pessoa possa continuar com qualidade de vida. Não é o coração em si, o músculo em si. É a prótese perfeita, né? Que os laboratórios não produzem, né? O homem tenta imitar, mas não consegue. Mas a perfeita é feita já pela natureza, né? Então, o coração, depois fígado, pulmão, o pâncreas, o intestino, os rins. Quer dizer, se for uma morte específica, enfim, fulminante ou inesperada e a pessoa está com quase todos os órgãos em boas condições, ela pode salvar muitas vidas. Muitas vidas. Vamos aproveitar então e conversar agora com a nossa repórter de saúde do portal R7 e descobrir qual é o destaque lá no portal r7.com/saúde. Fabi, o que a gente tem por lá? Bom, hoje lá no R7 a gente tem uma entrevista com um cardiologista, inclusive do INCOR, que vai explicar para as pessoas como funciona aquelas pistolas de choque, que são conhecidas como teaser, e o que elas causam na pessoa. Elas são consideradas não letais, mas os cardiologistas dizem que elas são menos letais, mas elas podem sim matar. Ela matou um jovem brasileiro lá na Austrália, que levou vários choques, e então a gente foi atrás de um cardiologista especialista no assunto para explicar isso. E tem todos os detalhes, ele explica em mais detalhes, em quanto tempo a pessoa fica paralisada, quais os riscos para o coração e para outros órgãos, qual que é a diferença desse choque em uma pessoa saudável e uma pessoa que tenha problemas cardíacos. Faz diferença, né? Faz muita diferença. E então tudo isso está reunido no r7.com/saúde. Muito bem. A gente falou bastante sobre os procedimentos e os órgãos e as especificações do transplante e doação. Mas eu queria bater um pouco na tecla de como as famílias são abordadas quando há um paciente em morte encefálica pedindo, aí eu conversando sobre a doação de órgãos. Como é feito esse trabalho? As famílias elas são abordadas por equipes especializadas na doação. São equipes da Secretaria da Saúde, divididas de acordo com a região, de acordo com os hospitais. Elas abordam a família quando o paciente ele tem a notificação de morte encefálica e de uma maneira muito profissional, ética, eles questionam se há a intenção de doação e só assim, uma vez acionado o termo de consentimento, que essa pessoa passa a ser efetivamente um doador. Né? Aí, depois disso, isso é notificado à Central Estadual de Transplantes e a Central Estadual de Transplantes notifica as equipes transplantadoras do Estado. Que não tem nada a ver com a equipe de recrutamento de doadores. Não, a equipe de transplantes, ela é, como ele falou, só é acionada depois de efetivamente os órgãos terem sido doados. Perfeito. E o único contato que a equipe de transplantes tem com a família é após realizar a cirurgia de doação, fazer um agradecimento pelo gesto e dizer que foi tudo bem, que os órgãos eram saudáveis e que a cirurgia foi tudo bem. E lembrar que a cirurgia de doação é uma cirurgia como todas as outras, ela não deforma o corpo. O paciente, os órgãos são retirados no centro cirúrgico, com todos os cuidados de uma cirurgia comum, e as áreas de retirada dos órgãos não são expostas. Então a pessoa ela vai ao seu velório, ao seu enterro, à sua cremação, de acordo com a religião e com as crenças da família, né? Então, vai de uma forma absolutamente normal, como todas as outras pessoas que doaram ou não
Não existe diferença. Você não consegue diferenciar quem se ela doou, doou ou quem não não. doou. Não. Quer dizer, existe um cuidado em manter a integridade física externa, pelo menos, porque por dentro você fez uma cirurgia de retirada. Vai ter a cicatriz de uma cirurgia comum, uma cirurgia normal. Ainda há muita resistência em doar os órgãos. As famílias têm resistência quando o paciente tem somente a morte encefálica. Às vezes existia um mito, né? Ah, não, mas eu vou falar que eu sou doador e aí eu tô lá nas últimas, mas não morri, querem tirar meus órgãos. Isso daí é uma coisa bem popular e a gente escuta muito. Como que está esse trabalho, enfim, como que isso é feito? Isso existe ainda, muito preconceito? Isso é um mito, né? Com relação... isso é um trabalho muito sério, né? Claro. A morte encefálica ela tem que ser diagnosticada por... além do diagnóstico, além do exame clínico, tem que ser feito exames gráficos, né? Tem ultrassom ou arteriografia mostrando que o cérebro realmente ele não funciona. Né? E a morte ela vai vir em pouco tempo depois disso. O que acontece é que o coração está parado, tá batendo, os outros órgãos estão funcionando, mas o cérebro ele já morreu. Para você ter uma ideia, quando a gente faz a cirurgia, digamos que a morte encefálica foi diagnosticada 2 dias antes da retirada de órgãos. A família demorou 2 dias para se decidir, os exames, a distribuição de órgãos. Às vezes demora algumas horas ou 2 dias. É o tempo que os outros órgãos aguentam ficar sem o cérebro funcionando. A data colocada no atestado de óbito é a data da morte encefálica, não da retirada de órgãos. Perfeito. Então ele é enterrado no dia 28, mas a morte foi dia 25. Porque teve todo esse procedimento. Então, porque a morte, considerada a morte mesmo, é quando morreu o cérebro. Quer dizer... Você pode estar vivo com seu coração parado, por exemplo, numa bomba de circulação extracorpórea. Claro. Agora, quando o cérebro para, não existe substituição. Não existe mais chance daquela pessoa voltar. E a legislação no Brasil é uma das mais rigorosas do mundo. Precisam de 2 médicos diferentes de fazer o diagnóstico clínico e ainda ter um exame adicional, que é um exame gráfico. Quer dizer, é um trabalho muito sério, muito importante, que vem cada vez mais crescendo no Brasil e se especializando cada vez mais. Portanto, se você tem desejo de doar os seus órgãos, né? Demonstre isso, fale para sua família, deixe por escrito, enfim, manifeste o seu desejo, porque isso pode salvar, às vezes, muito mais do que uma única vida. São muitos órgãos que podem ser aproveitados. Eu espero que você tenha aproveitado esse programa, se informado um pouco melhor sobre como funcionam os procedimentos, as diferenças sobre a fila e qualquer outra informação é só você entrar no R7, que tem outras informações, e aqui também revendo esse vídeo do N-Blogs. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, Tércio, Samano e Fabiana, pelas informações e pelo programa de hoje. Quer rever? r7.com/Record News. Muito obrigada pela audiência. Eu vejo você amanhã às 2 horas. Tchau.